Eu rezava muito, eu aproveitava o miolo de pão para fazer um terço. A Lei de Segurança Nacional prevê, eu não me lembro agora se eram 10 ou 15 dias de incomunicabilidade. Esse era o período em que você mesmo não poderia receber visita de advogado, nem de nenhum familiar, absolutamente nada. Era o período que durava o interrogatório. Ninguém podia ir ao preso. Quem podia ir, com as dificuldades que existiam, mas era o advogado. Primeiro, depois o advogado conseguia que a família visitasse. Mas o advogado era a pessoa em que eles se agarravam como tábua de salvação. De uma vez só prenderam todos os advogados que advogaram no Editoria Militar de São Paulo, ao mesmo tempo, porque dizia o comandante militar da área que os advogados estavam fazendo muitas denúncias de tortura, essa coisa toda. Então, de repente, nós fomos levados para o QG, DOI-CODE, fomos submetidos a interrogatórios, pressionados. Quando eu cheguei, eu fui posto na frente de uma mesa, com uns 10 torturadores em volta e meia lua atrás de mim, na minha frente um coronel. Sentado, botou as botas na minha cara assim e me enfocando pelo meio das botas. E foi avisando logo, aqui não tem doutor, doutor somos nós. Aqui não tem advogado, advogado somos nós, com as botas assim, né? Aqui não tem habeas corpus, habeas corpus somos nós. Algumas organizações de esquerda adotam a resistência armada para tentar derrubar o regime autoritário. O movimento estudantil se dilui, se destrói por si mesmo, em função da repressão. Só resta a alternativa da clandestinidade e daí a tentação da luta armada é o passo seguinte que se faz. Me recordo primeiro de Caparaó, depois houve a tentativa de foco com o capitão Carlos Lamarca e finalmente a Araguaia, a guerrilha do PC do Guerra. A Conferência Nacional dos Bispos chegou a apoiar oficialmente o golpe de 64. Mesmo assim, os progressistas da Igreja se unem à resistência. Muitos padres e bispos são vigiados e perseguidos pela ditadura. Aos poucos, a Igreja percebe o lado cruel da repressão política. E à medida que a Igreja ia percebendo com mais clareza, não é? Esse caráter do sistema ditatorial, esse caráter repressivo, mesmo brutalmente repressivo, ela foi tomando as suas distâncias até entrar numa atitude francamente hostil à permanência dos militares no poder. O padre devia ser homem do altar e da sacristia, entendeu? Agora, quando fosse para dar cobertura à classe dominante e opressora, então a igreja servia muito bem. Mas quando a igreja falava a respeito dos direitos dos pobres, da necessidade de defesa dos direitos humanos, aí era comunismo. Esqueciam que nós, todos cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa rua de Jerusalém. Morreu sob 2 processos políticos. Ele foi um preso político, torturado como preso político e condenado à pena de morte da época, né, dos romanos que dominavam a Palestina do século I. Nós, por exemplo, aqui ajudávamos. Eu morava nessa ocasião em Viamão, tinha uma comunidade de rapazes. Nós recebíamos pessoas presas em São Paulo, que foram torturadas e que seriam mortas certamente se não escapassem. Vinham para cá. Eu mesmo, na casa onde a gente morava, a gente deu guarida e refúgio a essas pessoas que depois, então, passavam para a Argentina, possivelmente Chile, etc. Houve um assassinato de um padre muito próximo ao Dom Helder Câmara, lá em Recife, que era um sinal. Ele ia a muitas reuniões, ele era meio afoito, confesso. Um belo dia ele saiu da reunião
botaram no carro, dizendo que ia levar para outra reunião, levaram para o campo da universidade, botaram a corda no pescoço, arrastaram. Eu tenho retalho todo ele crivado de balas. No cemitério, quando nós chegamos, Dom Helder achou que o mais conveniente era que se fizesse simplesmente silêncio. Era um ambiente piedoso, de oração e de reza, e ao mesmo tempo de temor. Nós não sabíamos o que podia acontecer naquela hora, com aqueles militares cercando a gente. Quando terminou o canto, a bênção para o túmulo, Dom Helder, olhem, vamos então sair todos com lenço na mão, em absoluto silêncio. Nem sabia que podia haver outra hecatombe ali, né? Os cursos de justiça ministrados pelos dominicanos formam novas lideranças na luta pela democracia. Havia que nesta igreja uma reunião de, às vezes, 800 a 1000 pessoas. O conteúdo era, a partir dessa mensagem que vinha da igreja, mas convidando a uma grande renovação social, a partir dessa mensagem, enfrentar os problemas. Lendo os salmos, em que os salmos diziam que os pobres são oprimidos, etc. E o pregador dizia, veja gente, nós somos, na nossa fé cristã, nós somos contra a opressão, nós somos contra a tortura. No final de 1969, mais exatamente no início do mês de novembro, a Polícia Política de São Paulo, chefiada pelo famigerado Sérgio Paranhos Fleury, né, vieram, né, porque invadiram o convento aqui ao lado, à procura de alguns dominicanos para prender. Tivemos a sorte de perceber que estava para acontecer alguma coisa, conseguimos sair de onde morávamos, poucos minutos depois chegou essa polícia política. Os outros dominicanos foram presos e praticamente quase todos eles foram torturados. No essencial, o setor progressista da igreja foi responsável pela sobrevivência do movimento universitário, do movimento secundarista, até o Congresso de Ibiúna. 1968, a UNE faz congresso clandestino em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo. Mais de 800 estudantes são presos. Cada um da comissão que estava incumbida de receber e transportar tinha um código, tinha uma senha, e a pessoa tinha que repetir a senha para ser transportado para outro local e daí para ir até Ibiúna. Da rodovia Raposo Tavares, eles eram trazidos para cá e as pessoas que traziam os delegados para cá eram pessoas que estavam diretamente envolvidas com a realização, com a montagem desse congresso. Eram estudantes, militantes do movimento estudantil, vindos de alguns estados, como o Rio de Janeiro e o Paraná, que deram uma contribuição maior, além de São Paulo, e esses delegados eram trazidos para cá até o sítio. Então eles não tinham noção de onde que eles se encontravam. Eu uma vez fui receber uma pessoa que era, deixa eu me lembro se ela vinha da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, e a senha era Ivanhoé. Então naquele momento, grupos vindo do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, esses grupos se mudaram para cá, 15 dias, 3 semanas antes do Congresso, e com enxadas, enxadões, tudo mais, começamos a desbastar o morro e fazer nessas encostas aqui degraus. E esses degraus seriam exatamente como se fosse um anfiteatro. No momento ali que eles pediram um sítio, eu, no meu pensamento, eu achava que era para fazer, né, alguma reunião que ia contribuir para alguma coisa de bom, né, não de ruim, né, porque ninguém luta através de algo ruim, né. Eu acho que não viria isso para mim e nem para minha família, né. Eu acho que eu estava contribuindo e não me arrependo até hoje. Prenderam os 800 estudantes em Ibiúna, no Congresso da UNE. Nós fizemos greve